Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! De volta aqui na casinha. E agora, veja só, vamos lá. Nós vamos voltar para a discussão sobre a resposta à acusação. Então, na aula anterior, nós verificamos quando é que nós vamos apresentar a resposta à acusação. Deixa eu botar aqui no nosso slide. Quando é que nós vamos apresentar a resposta à acusação? E já entendemos que a nossa palavra-chave em qualquer procedimento. Não importa se é o rito ordinário ou o rito sumário, se é o rito do procedimento do tribunal do júri, se é o rito da lei de drogas, se é o rito de crime de responsabilidade de servidor público, se é crime contra a honra, se é lei de licitação, né, se é um crime previsto na 8666, se é um crime do Código Eleitoral, não importa. A nossa palavra mágica é a citação. Mas nós reiteramos bastante na aula anterior. Cuidado com as pegadinhas. O fato da palavra citação aparecer na questão, no enunciado da peça prático-profissional como um todo, não nos leva de imediato à figura da resposta à acusação. Não confunda. Porque o enunciado ele pode vir contando tudo o que aconteceu dentro daquele processo. E aí ele fala, olha, ocorreu a citação assim, assim, papapá, 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 e aí já começou a colheita de provas. Então, já tem testemunhas inquiridas dentro do processo, não é na fase de inquérito. Então, a grande discussão é, já tem instrução probatória ou não tem instrução probatória? A última coisa que aconteceu nesse processo foi a citação? Então, se a última coisa que aconteceu no processo foi a citação, então, realmente, o que você tem é a apresentação da resposta à acusação. Entenderam? Então, olha para cá. O enunciado da nossa questão, ele tem que parar aqui, ó, tá? Então, essas outras coisas ainda não aconteceram. Ficou claro? Nada disso aqui aconteceu. Então, se o enunciado da questão para aqui, se o último ato praticado foi a citação, esteja ela correta, esteja ela errada, não importa. Neste caso, o que você tem é a apresentação de uma resposta à acusação. Ok? Entendido, gente? E aí, veja só, né? Aquelas perguntinhas clássicas. Então, por isso que é importante que você guarde essas perguntas. Então, a pergunta é, denúncia ou queixa oferecida? Sim. Denúncia ou queixa recebida? Sim. O réu foi citado? Sim. Já houve instrução probatória? A resposta aqui tem que ser não. Ok? Tranquilo? E aí nós falamos também da possibilidade da resposta à acusação no tribunal do júri. E nós vimos que, no tribunal do júri, a nossa resposta à acusação, olha só, ela é fundamentada no artigo 406 do CPP. 406 do CPP, ok? Bom, nós fomos um pouquinho mais adiante, eu falei com você que essa aplicação dos artigos 395 a 398 se dá em qualquer procedimento por força do artigo 394, parágrafo 4º. E falamos também da fundamentação, né? Em todos os procedimentos, exceto crime doloso contra a vida, tribunal do júri, crimes eleitorais e lei de licitações, exceto essas hipóteses, em todos os procedimentos, gente, nós vamos fundamentar no artigo 396 e 396-A do CPP. Agora, no júri, é o artigo 406. No Código Eleitoral, então, no caso de uma resposta em crimes eleitorais, o artigo 359, parágrafo único do Código Eleitoral. E na Lei de Licitações, o artigo 104 da 8666, ok? O que eu quero que você faça? Que você faça uma remissão. Ficou claro? Uma remissão. Então, vamos fazer uma remissão do artigo 3. Vai lá na frente do artigo 396, faz remissão para o 406, faz remissão para o 359, parágrafo único, e para o artigo 104. Ana, no meu Vadmecum já está a remissão. Beleza. Maravilha. Mas eu posso fazer isso aqui? Olha só, me perguntaram isso ainda agora. Eu posso fazer isso aqui? Está lá na remissão. CPP, artigo 406. Isso está nas remissões, já está na remissão impressa do VAD. Então, está aqui, o artigo 396, no seu Vadmecum, com o dispositivo.
Embaixo tem as remissões. Eu posso pegar aqui, olha só, e fazer isso? Gente, não quero que faça isso. Ah, já fiz algumas, então deixa. Mas não faça mais. Por que eu não quero que você faça? Porque olha para cá, o edital é expresso, ele diz assim, não pode ter símbolo. Então, não pode ter círculo, não pode ter seta, não pode ter pontinho, não pode ter asterisco, não pode ter nada disso na marcação do seu VAD, tá? Então, é como eu falei, olha para cá. Quando você quiser marcar uma remissão, se eu não tiver dito para marcar com uma cor específica, eu quero que você pegue um marca-texto amarelo, tá? E aí você faz assim, ó. Ok? Ou vai pegar uma canetinha vermelha, opa, e vai sublinhar. Oh, meu Deus do céu, não é marca-texto vermelho. Tá? Então, das duas, uma, gente. Ou você sublinha, ou você usa marca-texto amarelo. Então, é isso que eu quero que você faça. Assim que você marca o VAD, tá? Então, não é para você ficar fazendo círculo, setinha, asterisco, nada disso pode. Ana, vou dar um exemplo. Lá em Peças de Liberdade, você fala a contrário senso. Então, quando o crime for afiançável, eu vou utilizar os artigos 323 e 324 a contrário senso. Beleza. Eu não posso colocar assim, não, ó. Não, porque isso é símbolo. Não pode ter símbolo, tá bom? Entendido? Então, é só para fazer a remissão ao 323 e 324 mesmo. Você não tem como fazer diferente, tá? Então, agora vamos voltar para cá. Então, o que eu queria que você fizesse? Fez as remissões. E aí, na aula anterior, né, eu mostrei para você que quando a gente pensa numa peça de resposta à acusação, nós temos que pensar em duas situações distintas. Veja, nós vamos fazer o endereçamento, a apresentação, né? A indicação da peça com a fundamentação legal. Vamos narrar os fatos, é uma petição simples. Então, é uma petição que vai ter aquela estrutura básica dos fatos, do direito e do pedido. É isso ou não é? Fatos, direito, pedido. Só que o aspecto relacionado ao direito vai envolver preliminares e mérito. E aí, o que eu disse a você é que, em geral, quando a gente pensa nas preliminares, a gente tem que estar preocupado com o artigo 41 e com o artigo 395. Num primeiro momento, são duas coisas que nos vêm à cabeça. Por quê? Porque o artigo 41 traz para a gente os requisitos de uma denúncia ou queixa. Se esses requisitos não estiverem satisfeitos, nós vamos sustentar que essa denúncia é inepta. Então, agora, eu quero que você abra aí o artigo 41 e faça, no artigo 41, uma remissão para o artigo 395, inciso 1. Ana, é de onde esse artigo 395, inciso 1? Gente, quando eu estiver no Código de Processo Penal e fizer uma remissão para o próprio Código de Processo Penal, então isso aqui é o Código de Processo Penal, artigo 41 do CPP. Se eu estou fazendo uma remissão para o próprio CPP, eu não tenho necessidade de botar isso aqui, por isso que eu não coloco, ok? Eu só coloco quando é para outro código. Exemplo, eu tenho que fazer uma remissão de um artigo do Código de Processo Penal para um outro artigo do Código Penal. Bom, aí é outro código, aí eu vou escrever CP para eu não confundir. Por que eu estou falando isso? Veja, você pode escrever 39551 do CPP? Pode. É para evitar você escrever muita coisa, para não ficar muita coisa escrita, confusa, entendeu? Então, quanto mais clean, melhor, certo? Então, voltando para cá, olha só. Então, o que eu quero? O artigo 41, quando ele não é respeitado, eu tenho uma denúncia inepta. E isso leva à rejeição da denúncia na forma do artigo 395.1. Olha o que diz o 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. E o que é a inépcia da exordial? É quando a denúncia ou queixa, atenção nisso aí, olha para cá,
e não expõe o fato com todas as suas circunstâncias. Entendeu? Foi ou não? Então, se o fato não estiver explicado, a dinâmica dos fatos não estiver explicada na denúncia, é como eu falei na aula anterior, a denúncia é inepta, ok? E, portanto, ela não poderia ter sido recebida, ela teria que ter sido rejeitada, certo? Da mesma forma, repare, para que a gente possa receber a denúncia ou queixa, eu preciso de quê? Eu preciso que estejam presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, dentre as quais se inclui a justa causa. Só que olha para cá, gente, agora eu quero que você preste muita atenção aqui. Então, a gente já fez a remissão, né, lá do artigo 41 para o 3951. Só que remissão é via de mão dupla. Eu vou chegar aqui e vou fazer a remissão para o 41, ó. Tá? Ok? Mas fato é, gente, que se uma denúncia tiver sido recebida nessas condições, então, era para o juiz ter rejeitado a denúncia, porque era inepta, porque falta pressuposto processual, porque falta justa causa. Mas se ele mesmo assim recebeu a denúncia, se ele tiver recebido a denúncia, nesse caso, o recebimento da denúncia é nulo. Haverá nulidade no recebimento da denúncia inepta. Haverá nulidade no recebimento da denúncia quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais. Então, novamente, eu vou fazer aqui uma remissão para o artigo 564, que é o artigo das nulidades. Tudo bem? Fato é, gente, que quando a gente pensa em preliminares, a primeira coisa que a gente vai pensar é em nulidade, certo? Então, vamos lá, olha para cá. Primeira coisa, preliminares. Na hora, não é a primeira coisa que a gente vai pensar na prova, não, tá? Eu estou falando assim, quando eu, advogada, pego um processo, a primeira coisa que eu vou procurar é se existem furos, se existem vícios nesse processo que possam suscitar a nulidade processual. Então, em geral, as preliminares levam à nulidade. Ok? Então, nos levam a pensar assim, será que tem alguma nulidade nesse processo que eu possa sustentar? As preliminares são geralmente questões processuais não observadas pelo juízo. Ficou claro? O problema é que a gente tem que lembrar de uma série de preliminares no caso concreto. E eu não posso correr o risco de você esquecer de sustentar alguma preliminar. Ana, mas se eu esquecer de sustentar alguma preliminar, eu vou perder muito? Não, você vai perder o ponto daquela preliminar específica, né? Mas eu preciso que você tenha na cabeça, não pode estar no código, não adianta querer fazer o roteirinho no código, isso seria estruturação de peça, ok? Então, não é para fazer a estrutura no código, é para fazer na cabeça. Eu quero que você saiba um passo a passo para se lembrar, na hora da prova, de todas as preliminares processuais, ok? A maioria delas, é como eu falei, vai levar à arguição de nulidade. Então, por força da existência de uma preliminar, você vai acabar pedindo a nulidade do processo desde o momento em que aquele ato não foi praticado como deveria ter sido. Mas eu preciso que você, independentemente de nulidades, lembre de todas. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar no passo a passo preliminar. Que eu chamo de PPP vezes 2, ok? Bom, agora preste atenção, porque a gente não tem muito o que se preocupar. Porque olha só o que diz o próprio artigo 396, o artigo 396-A. Olha só, nos procedimentos ordinário e sumário, eu quero que você faça no seu artigo exatamente o que eu fiz aqui, tá? Azul vai ser a nossa cor de resposta à acusação. Então, toda peça que for parecida com a resposta à acusação, a gente vai usar azul. Então, a gente vai usar azul na resposta à acusação,
A gente vai usar azul nas defesas prévias ou preliminares, ok? Então, vamos lá, 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o que você tem que procurar no enunciado da questão? Se a denúncia ou queixa foi oferecida. O juiz recebeu a denúncia ou queixa, então ele não a rejeitou. Recebeu a denúncia ou queixa, ordenou a citação. Para quê, gente, que ordenou a citação? Para apresentar uma resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Ok? Tranquilo, gente? E olha o 396A. O 396A, olha que lindo, gente. O 396 é o artigo que fundamenta a sua peça, basicamente. Mas o 396A é o artigo que vai dizer para você o que essa peça tem que ter. E aí, como eu falei, qual é a diferença? É a nossa preocupação com as preliminares. Tem que ter preliminar e mérito. Então, olha só. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares. Olha que lindo. E aí, quando a gente pensa nas preliminares, a gente pensa em quê? No PPP vezes 2, ok? Então, alegar tudo o que interessa à sua defesa, esse é o mérito, entenderam? Ó, preliminar, mérito. Oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, não posso esquecer de arrolar as testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação. Ah, vamos pedir intimação quando necessário, ok? Então, veja, o 396A, você não tem como errar uma peça de resposta, porque tudo que você precisa saber, o código já falou para você. O que você vai precisar é lembrar desse caminho que a gente tem que fazer para descobrir as preliminares, tá? E agora, olha só o artigo 406, que é o do Tribunal do Júri. Olha o que ele diz. O juiz, ao receber a denúncia, primeiro passo, tem que ter denúncia? Tem. Tem que ter a denúncia recebida? Tem. Ordenará citação, o réu foi citado. Ele vai fazer o quê? Apresentar a resposta à acusação. Prazo, 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou defensor no caso de citação por edital. A acusação deverá rolar até 8 testemunhas na denúncia ou na queixa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo que interessa à sua defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até um número máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Tudo bem? E aí, novamente, só para bater na mesma tecla, e sobre a possibilidade de resposta à acusação na lei de drogas e nos juizados especiais criminais. Então, vamos lá, gente. Agora, vamos prestar muita atenção no que eu vou dizer. Nem na lei de tóxicos, nem na lei no juizado especial criminal, na lei 9.099, tem previsão de resposta à acusação. Não tem previsão, ok? Tem previsão na resposta nos juizados especiais criminais de uma defesa prévia ou preliminar, ok? E na lei de tóxicos, de uma defesa prévia escrita. No juizado especial criminal, olha só, vamos voltar para cá. No juizado especial criminal, a lei prevê uma defesa preliminar oral, ok? Na lei antidrogas, a lei prevê uma defesa prévia, que também pode ser chamada de defesa preliminar, escrita. Ok? Então, em nenhuma das duas leis, você vai encontrar a figura da resposta à acusação. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que o artigo 394, parágrafo 4º, diz que em qualquer procedimento criminal na primeira instância serão aplicados os artigos 395 a 398 do CPP. Isso significa dizer que em qualquer processo no primeiro grau, não importa se é a lei de tóxicos,
não importa se é o juizado especial, pode ter resposta. E aí eu preciso que você lembre da palavra mágica. Qual é a palavra mágica? A última coisa que aconteceu no enunciado da questão foi citação, ok? Nesse caso, apesar do que diz a lei de tóxicos, lá no artigo 55, de que é uma hipótese de defesa preliminar, você vai sim pensar o seguinte, olha para cá, se por algum acaso aparecer na minha questão de tóxicos, de tráfico de entorpecentes, certo? Que a última coisa que aconteceu foi a citação do réu, vamos botar em azul. A última coisa foi a citação? Então, neste caso, veja, você vai sim, por força do 394, parágrafo 4º, isso aqui é a lei de tóxicos, é a lei 11.343 de 2006, tá? Artigo 56. Então, o artigo 394, parágrafo 4º do CPP, vai permitir a você utilizar a resposta à acusação do artigo 396, também do CPP. Entendeu? Então, olha só, o 394, parágrafo 4º, junto com o artigo 396, pode ser aplicado na lei de drogas se o réu já tiver sido citado. A gente vai voltar a isso lá na frente, quando a gente falar sobre o procedimento da lei de tóxicos, para explicar a você como é que ele funciona. Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Não. Então, como é que ele funciona? Então, reparem. Ana, melhor explicar agora. É, melhor explicar agora. Vamos lá. Então, olha só, presta atenção aqui, tá? Atenção. O que a gente tem? Então, eu estou numa denúncia por tráfico de entorpecentes, ok? Ó. Como é o procedimento da lei de tóxicos? Uma vez oferecida a denúncia por tráfico de entorpecentes, certo? Pela lei 11.343, o juiz, antes de receber a denúncia, notifica o acusado. Ana, mas não vai citar? Não, a denúncia ainda não foi recebida. Para ter citação, é preciso ter processo instaurado. Nesse caso, o processo ainda não foi instaurado, entendeu? Então, ele vai notificar o acusado para apresentar uma defesa prévia que é essa do artigo 55 da Lei 11.343. Ana, peraí, cadê esse artigo 55? Vamos olhar. Oferecida a denúncia, repare, a denúncia só foi oferecida. O juiz notificará o acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Ana, eu posso passar um marca-texto nesse artigo 55? Pode, vai passar um marca-texto azul. Mas, Ana, o marca-texto azul não é da resposta à acusação? É, mas essa peça vai ser igual à resposta. Depois eu vou explicar. Não é agora, tá? É depois que a gente terminar a resposta. Mas fato é, gente, que o que você tem aqui? Você tem que existem duas possibilidades no caso da lei de drogas. Então, o réu foi notificado para apresentar o quê? Defesa prévia dentro do prazo de 10 dias. Depois que a defesa prévia tiver sido oferecida, o juiz vai analisar se é caso de rejeição, lá na forma do artigo 395, quando é que ele rejeita? Quando for inepta, quando estiverem ausentes os pressupostos processuais, quando estiver ausente a condição da ação. Ou ele vai receber. Se ele receber a denúncia, ele vai citar o acusado. A lei de drogas não tem previsão dessa resposta à acusação. Não tem. Depois dessa citação, vai ter audiência. Mas, como o artigo 394, parágrafo 4º, estabelece que em todos os processos na primeira instância tem que aplicar o 395 ao 398, acaba tendo a possibilidade de apresentar a resposta aqui. Então, qual é a preocupação que a gente vai ter no caso da lei de drogas?
se o réu tiver sido, a denúncia foi oferecida, o acusado foi notificado, então vai ser para apresentar a defesa. Ah, não, a denúncia já foi recebida e o réu foi citado, então é para apresentar a resposta, ok? Então, a resposta eu vou colocar de outra cor, ela não está prevista aqui na lei de drogas, mas nós vamos utilizar a figura da palavra-chave. Então, como é que vai ser isso, Ana? Espera aí. Foi notificado? Eu vou apresentar a defesa prévia. Beleza. Ah, não, foi citado. Então, eu vou apresentar resposta à acusação. Ok? Tranquilo? Entendido? E na Lei 9.099, quando a gente olha o artigo 81, ó, tá lá o artigo, a Lei 9.099, aí olha só o artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação. Após o que o juiz receberá a denúncia. Só agora que o juiz recebe a denúncia, tá vendo? Certo? Então, o que você tem? Você tem que, no juizado, é menos provável que na nossa prova se cobre uma resposta à acusação. Porque, veja, no juizado especial, o recebimento da denúncia acontece na audiência depois que o advogado fala. Então, é uma defesa preliminar oral. Então, a princípio, não vai aparecer resposta à acusação no juizado. Mas, Ana, e se o enunciado da questão for: uma denúncia foi oferecida por uma infração de menor potencial ofensivo no juizado especial criminal. O juiz do juizado especial criminal recebeu essa denúncia e determinou a citação do acusado. Se aparecer isso escrito, é para apresentar a resposta à acusação. Ok? Ah, não tem previsão. Não tem previsão. Mas aplica-se subsidiariamente à legislação extravagante o Código de Processo Penal. E fora isso, está escrito lá no 394, parágrafo 4º, que pode sim aparecer, que deve ser aplicado o 395 ao 398 em todos os procedimentos. Então, vai que dá uma doida na banca. Olha, a banca terá ficado maluca, ficou claro? Mas a gente tem que estar preparado para absolutamente tudo. Então, o que interessa para fins de resposta à acusação? A última coisa que a questão te contou foi: o réu foi citado. Ficou claro? Palavra mágica: citação, citado, ele foi citado. Última coisa da questão: o réu foi citado. Resposta à acusação. A gente volta já já.